Olá a todos! Hoje eu estarei falando um pouco sobre cascas de concreto. Meu nome é Manuele Andrade e esse é mais um seminário da disciplina de Tecnologia da Construção 1. Em uma definição bem simplista, as cascas de concreto armado é um sistema de coberta formado por concreto armado, caracterizado por suas placas finas com curvaturas. Aspectos gerais. Apesar de sua matéria-prima ser bem rudimentar, que é o concreto armado, e não necessitar de uma mão de obra especializada para a construção dessa técnica usual nos dias de hoje, houve um processo de aprimoramento muito grande em diversos especialistas ao decorrer dos anos foram aperfeiçoando e dando as suas contribuições. Os primeiros estudos foram com Aro em 1874 e no século XX surgiu a nomenclatura cascas de concreto. A conclusão do Dosfer Plantner, isso mesmo, em 1926, uma das primeiras construções de cascas finas, foi marcante para o primeiro passo de desenvolvimento de cascas geométricas de formas cilíndricas. A diferença entre cúpulas e cascas. Apesar das cascas terem sido desenvolvidas a partir das cúpulas, existe uma diferenciação entre ambas. No caso da casca, a sua resposta aos esforços irá variar de acordo com a sua forma, comportando-se como uma viga, arco ou até cabos em certos pontos do mesmo volume. A cúpula é uma estrutura mais conhecida na história da arquitetura. Forma vezes função. Essa técnica faz a junção entre a forma e a função. Isso acontece por tirar proveito de forma para conferir resistência ao volume criado. Essa forma limita o comportamento do material na transferência das cargas e pode a mesma estrutura ter comportamentos diferentes em pontos diversos. Serão percebidos comportamentos de outros sistemas estruturais, como cabos, vigas ou arcos, dependendo da forma final da casca. As estruturas em casca trabalham por esforços de membrana, transmitindo os esforços solicitantes que agem no plano de sua superfície. Devido à sua espessura reduzida, as cascas podem vencer grandes vãos, porém, a aplicação de cargas concentradas ou excesso de peso aumenta a porcentagem de material trabalhando a tração e, portanto, existe um certo cuidado. Tipo de superfícies. Superfícies de transação são geradas deslocando-se um plano curvo ao longo de uma linha reta ou de outro plano curvo. Um exemplo é as cascas apampodadas. Superfícies livres parecem, à primeira vista, ser uma superfície sem forma definida, mas geralmente apresentam uma base geométrica, porém não tão aparente. Superfícies de rotação são geradas girando-se uma curva em pleno em relação a um eixo. Superfícies de cúpulas esféricas, elípticas e parabólicas. Exemplo, cúpulas esféricas, elípticas e parabólicas. Superfícies regradas são geradas pelo movimento de uma linha reta. Costumam ser mais fáceis de configurar e construir se comparadas às superfícies de translação ou rotação devido à sua geometria linear. Fase do processo construtivo. Existem dois métodos, o tradicional e o airformed. Comecemos pela maneira tradicional. Número 1. Fundações. O processo de fundação segue o mesmo parâmetro das construções convencionais, mas há duas observações importantíssimas. Primeiro, a sondagem para a escolha de mais adequado tipo de fundação, E 2, a conexão entre o bloco e a fundação e a estrutura em casca. O que acontece na maioria dos casos é que, apesar da estrutura ter mais ou menos uns 10 centímetros de espessura, em suas bases utiliza-se a espessura maior na transição dos esforços para a estrutura para a fundação. Em outros casos, acontece do uso de vigas de bordas que são responsáveis por transmitir os esforços aos pilares. Mas também existem outros tipos de ligações de concreto e aço. Forma. A execução das formas é feita de maneira artesanal. Cortes de madeira e colocadas nas vigas ancoradas na direção longitudinal. 2. Depois são colocados caibros de maneira na direção transversal. 3. As ripas e os painéis de madeirite devem ser cortados um por um para adequação à geometria da casca. Uma observação: deve-se ter cuidado em manter alguns painéis
até o concreto atingir a resistência adequada e não provocar desflexões excessivas. Armaduras. Geralmente, as estruturas em cascas requerem somente armaduras construtivas, e apenas em algumas situações as estruturas necessitam um reforço maior. Em algumas situações, são projetadas aberturas na parte superior destas estruturas. Para evitar fissuras, geralmente delimitam-se as bordas com madeiramento e não se concreta nessa região. Concretagem. Essa etapa de concretagem requer bastante cuidado e planejamento, para evitar problemas estruturais e também de custo. A escolha do concreto deve ser feita devidamente pelo engenheiro, levando em conta a resistência desejada. A característica do concreto a ser utilizado está relacionada com a casca. A concretagem pode ser feita continuamente ou projetada juntas, mas é um processo muito árduo. Pode ser feita manualmente, mas requer um grande trabalho e expõe os trabalhadores a um grande risco. Ou pode ser também um concreto jateado. Deve ter atenção para que não haja vácuo, pois pode comprometer a resistência da estrutura. Acabamento. Dispensa o uso de acabamento grosso como outros métodos construtivos tradicionais, sendo possível apenas o uso de acabamentos finos, como uma pintura, ou pode ser deixado um concreto aparente. Vantagens e desvantagens. Flexibilidade quanto ao formato, pois permite uma grande liberdade de formas, mas é necessário bom serviço de marcenaria e controle do rígido na obra. Mão de obra. Por ser um método convencional, não são necessárias mão de obra específica nem treinamento. Durabilidade. Se bem construída, possui grande durabilidade. Deve-se ter cuidado onde existir junta, para evitar infiltração. Desvantagens. Custo elevado em relação aos outros métodos, devido à grande quantidade de formas de madeira e escoramento necessário. O custo torna-se mais elevado, podendo tornar inviável economicamente. Tempo de execução. Devido à necessidade de ser usado muitas formas, o processo de corte do material e a montagem do formato da casca demanda muito tempo. E também tem o desperdício de material. A madeira utilizada na forma não tem utilização posteriores. Processo construtivo. Fundação. É colocado uma viga curva de concreto armado no solo, onde é fixado um balão a ser inflamado, funcionando como fundação. O concreto utilizado deve ter uma resistência mínima de 20,6 MPa aos seus 28 dias. Forma. Requer uma série de especificações. A forma é um material inflável, geralmente de PVC, com nylon ou poliéster. O balão deve ser fabricado especificamente para a construção. Deve-se ter um estudo prévio para a definição da pressão. Colocação de uma porta de entrada no balão ligado a um túnel como uma outra porta. Ter cuidado para que o balão não se desprenda do anel, e também requer uma grande força-tarefa para o plástico a ser inflado ser espalhado e estendido no anel, geralmente com a ajuda de um guindaste. Execução da casca. O método mais usado é a concretagem interna do balão, aplicando uma camada de espuma. Apenas aplica a espuma em uma superfície seca. Aplica-se apenas 1/3 da espuma desejada, após ocorrer a expansão e chegará à espessura desejada. Proteger o chão com plástico por conta da umidade. Colocação de armadura em 2 cascas diferentes, horizontal e vertical. Delimitação das futuras aberturas. Aplicação do reforço no topo da armadura e na abertura. Concretagem jateado. O corte da lona para se fazer as aberturas. Acabamento. É necessário um revestimento como chapisco. Após a cura do concreto, é retirado a forma. Agora vamos para as vantagens e desvantagens desse método. Vantagens. A redução de custo. Isso se dá pela fácil execução das formas e dá uma redução de custo na matéria e na mão de obra.
Aí também temos a rapidez na execução, a durabilidade e a economia de energia em relação à eficiência energética do prédio. As desvantagens são as seguintes: limitação das formas. Normalmente são formas esféricas, cilíndricas e cônicas, então por isso tem uma limitação. E além disso também tem a mão de obra especializada. E além disso, tem a questão dos materiais específicos, que vai gerando um valor a mais para a obra ao todo. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e eu espero que tenha dado para entender um pouco.